Pessoal, aula 4, trecho 2, tá? Dando prosseguimento aqui, antes da gente entrar, né, nos exemplos de cálculo, vou apresentar para vocês agora o retorno sobre o ativo. Tá? Enquanto o retorno sobre o capital próprio, né, retorno sobre o patrimônio líquido, ele calcula o retorno, né, os resultados de um determinado empreendimento, de um determinado negócio, sobre o capital próprio, né, o retorno sobre os ativos, né, calcula o retorno sobre a soma de capital próprio e recursos de terceiros, né, que é o ativo total. Né, o retorno sobre o ativo total, então, ele é o resultado de um empreendimento sobre todos os investimentos feitos numa empresa, né, que são, né, a soma do passivo, né, dos recursos terceiros, né, e do recurso próprio, né, do equity. Ok? A fórmula é muito simples, ó, é o lucro líquido dividido pelo ativo. Né, o resultado líquido, né, o lucro líquido é o resultado líquido, né, o resultado depois de tributar, depois de tirar o custo da obra, depois de tirar a parcela de terreno, né, depois de tirar os indiretos, corretagem, tributação, sobra lá embaixo o lucro líquido da empresa. Né? A gente calcula isso lá na DRE de abertura, no balanço patrimonial, com dados do balanço patrimonial de abertura, né? E na DRE de abertura, sobremaneira na DRE. Né? Depois a gente faz um cálculo mais complexo, né, que gera resultados ali periódicos, né, com o uso da DRE dinâmica, né? Nossa planilha de análise que te entrega resultados ali mensais. Mas basicamente, enquanto o ROA, né, enquanto o ROA, né, que é o Return on Assets, né, a mesma coisa de retorno sobre os ativos, né, o ROA é o termo em inglês, a literatura inglesa, né, é a medida, né, com que você traz retorno sobre o seu investimento, né, sobre o investimento total. Pensa para o seguinte, você comprou uma máquina de produzir carros, né? Por exemplo, uma máquina produz carro, né? Uma máquina, você comprou uma máquina, $1 milhão custou a máquina, né? Então você coloca matéria-prima de um lado, lá na frente sai o carro pronto lá. Né? O que seria um resultado otimizado? Né? Quanto mais carro você produzir, mais lucro você vai ter, né, em função daquele investimento. Se você produzir só um carro, né, você tem um retorno muito baixo para aquele volume de dinheiro que você colocou na empresa. Né? O ativo, lembrando, né, ele é todo, né, é aquele recurso total que você colocou na empresa que vai te gerar resultado, né, o lado esquerdo do balanço. É tudo aquilo que foi investido na empresa. Tem capital de giro, né, tem imobilizado, né, em máquinas, equipamentos, no caso nosso da construção civil, né, você precisa ter um certo recurso para você pagar a mão de obra mensal, para você pagar a tributação sobre mão de obra, para você comprar materiais, né, na periodicidade mensal, até você receber o pagamento daquele produto que você está produzindo. Né? O ideal é que, no nosso caso, na construção civil, a gente consiga receber um recurso, né, para você custear a obra com esse recurso. Se houver uma diferença, né, para menos, né, ou seja, você recebe menos, né, do que custa a obra, você vai precisar de um capital. Esse capital é o ativo. Né? No caso da construção civil, se você locar todos os equipamentos, né, todas as ferramentas e tal, você precisa de capital de giro somente, que é para comprar material, colocar na obra, pagar a mão de obra, pagar a tributação, os custos indiretos. Né? Então, o balanço patrimonial no lado esquerdo, né, ele tem um ativo, né, que é composto pelo ativo circulante, que é o capital de giro. Né? Logo abaixo você tem o ativo permanente, né, imobilizado, que são os equipamentos, as ferramentas, né, que são da empresa que você coloca lá para aquela obra. Né? Então, o resultado líquido, né, sobre o ativo, ele precisa ser otimizado. Quanto mais resultado você obter sobre um determinado ativo, né, melhor para você. Né? Você está otimizando, né? Você está colocando o seu ativo para trabalhar de forma o mais eficiente possível. Né? Ou seja, quanto você está tendo de retorno para cada real investido no seu negócio. Né? Isso é um indicador básico. Né? Qual é a diferença? Né? A gente trabalha com literatura de
forma generalizada. Né? Mas qual é a diferença de uma empresa aí comum, comercial, né, para o setor da construção civil? Porque numa empresa comercial, né, ou industrial, você investe em galpão, em estoque, né, você está gastando dinheiro com ativo, tudo que vai tirar resultado. No caso da construção civil, a gente recebe o recurso e vai produzindo à medida que vai recebendo. Né? E essa é a ideia. Né? A ideia da incorporação é essa. Tem empresa construtora que constrói com recurso próprio e vende quando lhe bem entender. Né? A empresa tem capital, não trabalha incorporando, ela trabalha construindo e vendendo depois de pronto. Né? Você calcula da mesma forma. O que vai mudar no ativo aí é a quantidade a mais ou a menos, né, de alocação em ferramenta, equipamento, que são os ativos permanentes, os ativos fixos. Né? Decompondo aqui, ó, o resultado sobre o ativo, né, ou ROA, como você preferir, né, em duas outras fórmulas, quais são os alavancadores, né, quais são os impulsionadores do retorno sobre o ativo. Né? O lucro líquido dividido pela receita líquida, né? A gente conversou isso no trecho anterior. E a receita líquida dividida pelo ativo, que é o giro do ativo. Quanto mais margem você tiver, quanto mais vezes você girar o seu ativo, melhor. Por exemplo, pensa num ativo que é uma betoneira, né? E você vai usar a betoneira para concretar uma casa. Você tem um ativo que é uma betoneira. E você tem 10 casas para fazer. Né? Então, dentro do período de um mês, você vai concretar uma casa em 2 dias, né? Utilizando mão de obra ali, na obra mesmo. Você não vai comprar, você vai optar em comprar brita, cimento e areia e vai rodar o concreto na obra. Tá? Uma obra pequenininha, né? Às vezes uma laje não gasta nem um caminhão betoneiro. Né? Então, você vai girar o concreto na obra. Ok? Considere essa hipótese para você entender o que é o uso do ativo. Né? O ativo, então, é a betoneira. A betoneira é sua, você comprou a betoneira por R$5.000. Né? Aí você vai concretar, né, a laje. Né? Quanto mais casas você concretar dentro de um mês, mudando a betoneira de lugar, né, mais vezes você vai receber um resultado para aquele investimento no ativo, que é a betoneira. Né? Vamos supor que você cobra aí R$5.000 para concretar uma laje, né, de um determinado cliente, né, e você tem um resultado aí de R$500. Né? Então, o resultado líquido são R$500. Sobre o custo do ativo, que é 5.000, então você girou 0,10. Né? Você girou pouco. Se você fizer só um movimento desse no mês, você vai demorar o quê? 10 meses para você pagar a betoneira. Agora, vamos supor que dentro de um mês você girou 10 vezes. Você concretou uma casa aqui no lote A, depois no lote B fez outra, depois no lote B, movendo a betoneira ali, né? Então, em um mês, 10 vezes 500, você pagou a betoneira em um mês. Se você fizer 20 concretagens no mês com a mesma betoneira, né, você girou 2 vezes o valor do ativo. Né? Então, você já recuperou o ativo. É claro que isso é um exemplo, tá? A gente tem o uso da betoneira constante em vários itens de uma obra, né? Mas quanto mais vezes você utilizar a betoneira, né, mais você gira esse ativo. Né? O que é uma obra de construção civil? Você tem vários ativos. Vamos considerar que você trabalha em parte, né, com equipamentos próprios e em parte com equipamentos locados. Você aluga andaime, aluga um compactador de solo quando você precisa dele, você não precisa dele sempre, então você não precisa gastar com ele. O que você gasta numa obra? Né? Eu sugeriria ter numa obra. Uma betoneira você tem que ter. Né? Você tem que ter ali, vamos considerar um conjunto, um condomíniozinho, né? Você tem que ter ali uma bobcat, eventualmente uma reta escavadeira, né? Serra de mão, serra de bancada. Você tem uma série de equipamentos de obra, né? A soma do valor de compra que você pagou nesses equipamentos, né, e que você vai colocar na obra, os equipamentos que você comprou, não os que você alugou. Os que alugou são custo de obra. Você vai alocar lá como custo, né, de despesa, né? Agora, o ativo que você colocou na obra é a somatória do custo de compra de todos os equipamentos que você colocou lá. Né? Você colocou todos esses equipamentos lá, esse é o seu ativo. Né? Você vai produzir essa obra e o resultado líquido que você obter na venda dessa obra ou na prestação de serviço para um determinado empresário, o resultado, o lucro que você tiver dividido
por esse custo do ativo, né, é que você tem aí, então, o chamado giro do ativo, né? Você pode girar o ativo todo numa obra só? Pode. Ou não, dependendo do tamanho da obra, você gira tudo 3, 4 vezes numa obra só. Né? Eventualmente, você tem várias obras pequenas, então você vai demorar vários empreendimentos menores para você girar o ativo que você tem. Você vai mudando seus equipamentos de local. Né? Nós vamos entrar depois na questão da depreciação, né? Porque quando você coloca equipamento seu na obra, ele vai depreciando. Isso é custo. Você tem que retomar esse custo depois para você comprar um equipamento novo. Né? É o chamado de depreciação, é uma conta que tem lá na DRE, que é a conta de depreciação. Isso é um custo. Você não pode aportar isso aí como lucro e gastar o dinheiro. Isso é um custo. Você precisa guardar ele. Depois você comprar o equipamento todo novamente. Ele acaba, né? O equipamento acaba, né? Na construção civil a gente tem o privilégio aí, a facilidade de locar, né? E o custo de reposição fica para o locatário do equipamento. Né? Mas você tem a despesa de locação. Né? Então a conta que a gente faz, como eu disse no último trecho, né, quanto que vai custar a locação dessa betoneira para esse determinado empreendimento. Ah, vai ser 4 mil. Compensa eu comprar uma betoneira por 5 mil? Depende. Se você tiver 2, 3 obras para fazer, compensa. Né? Você vai comprar a betoneira, né? É uma betoneira nova, você vai ter uma manutenção pequena com ela aí, né? Mas tem uma manutençãozinha ali que você precisa fazer, né? Agora, se a betoneira custar 4 mil reais, né, e você vai fazer uma obra que você vai gastar 4 meses de betoneira a 400 reais, dá 1.200. Compensa você comprar ou não a betoneira? Não. Não, né? Isso aí é aquela chamada conta, comprar ou locar, né? Você vai fazer uma engenharia financeira interna sua aí para você ver, né? Mas no mínimo, a empresa construtora que se preza, né, ela tem a betoneira própria, né? Você coloca na obra uma betoneira, você coloca ali uma serra, você coloca uma maquita, você coloca ali várias, né? Que quer dizer, vários equipamentos de mão, carrinho de mão, andaime, tábua. Você tem todo um conjunto ali de ferramental que é próprio. Né? Custa baratinho um andaime? Custa. Custa uma tábua, custa barato? Custa. Uma maquita, 600, custa barato. Mas você vai perder isso tudo para depois ter que comprar de novo? Não, você tem que alocar a depreciação disso tudo aí para você repor o seu ativo. São essas ferramentas, esses insumos, esses equipamentos que você usa para ganhar dinheiro. Né? Mas enfim, né? O ativo então é tudo aquilo que você aplica na obra. Né? O ativo fixo são equipamentos e ferramentas que você compra e coloca. Né? E o ativo circulante é o dinheiro que você usa para comprar material, colocar na obra, pagar fornecedor, pagar material, pagar funcionário, pagar salário, pagar encargo, custo indireto. Né, vigilância, energia, você precisa desse recurso até você receber ou a venda da unidade que você está produzindo, né, parte da venda, né, que a gente vende parcelado, para cobrir aquele custo mensal, ou a medição que você vai receber de quem você está prestando serviço. Né? As construtoras, lembrando bem, tem dois segmentos. Né? Tem empresa que trabalha na atividade imobiliária, que produz, né, unidades residenciais, comerciais para vender, né, e vende na planta ou não, né, recebendo parcelado ou não, e tem a empresa construtora que presta serviço, né, de administração, na modalidade de administração, na modalidade de empreitada, né, na modalidade de empreitada só de mão de obra, tem várias situações, mas prestando serviço para a prefeitura, para outra construtora, para um cliente que quer fazer uma casa, para um cliente, pessoa física que quer fazer um prédio. Então tem essas duas modalidades, cada uma delas tem uma forma de gerir a parte financeira. Numa delas você recebe o pagamento pelo produto que você vai entregar, apartamento, loja, sala, de forma parcelada ou não, e na outra você recebe medição, né, daquilo que você produziu durante um mês. Então você precisa de uma forma ou de outra, você precisa ter um capital de giro, né? Então o capital de giro também é ativo, só que é o chamado ativo circulante. Então a soma do ativo circulante mais o ativo permanente é o ativo total. Né? E quanto mais você receber de receita sobre esse ativo, né, melhor. Né? Qual é a forma que você otimiza isso? Aumentando a receita para um ativo mínimo, né? Ou, né, reduzindo o ativo, né, para uma receita já esperada. Né? Então você otimiza o chamado giro do ativo. Né? Aqui a margem líquida, que é o primeiro fator aqui, né? Dei ênfase aqui no segundo fator. Vamos no segundo fator aqui, é você aumentar o lucro líquido, né, com relação à receita. Como é que aumenta isso? Reduzindo o custo. Né? Você tem que buscar ali na segunda linha, no segundo centro de custo da DRE,
que é a parte de custo, né, e na terceira, que são as despesas, você tem que reduzir ao máximo isso daí. A despesa numa obra, você consegue reduzir, né, você tem despesa ali no escritório central, você tem despesa no escritório de obras, você consegue, tem centros de custo ali que você tem que fazer gestão nele para diminuir, para você aumentar o resultado. Você aumentando o resultado, que é o lucro líquido, né, você aumenta a margem líquida, né? Ou a outra forma, né, aumentando a receita, né, que é vendendo mais caro ou, né, dando proposta de empreitada para prestação de serviço, né, mais alta, né? Então você consegue aumentar. O que gera o aumento, né, sobre o resultado, o que aumenta o resultado sobre o ativo total, né? É o aumento da margem líquida e o aumento do giro total, né? Um vezes o outro, né? A margem líquida, quanto mais margem você tiver multiplicado por quantas vezes você vai ter essa margem, que é o giro do ativo, maior será o seu resultado, né? Essa é a lógica, né? Impulsionadores aqui eu acabei de dizer, ó, né? Você tem aqui o desdobramento deles, ó. Então, quanto mais você aumentar a sua margem líquida, né, mais resultado você tem sobre o seu ativo total, né, daquele empreendimento, e quanto mais você girar o seu ativo total, mais resultado você tem sobre o ativo total investido, né? Rentabilidade das vendas, tá? Eu vou deixar isso aqui para o próximo trecho. A gente está falando então sobre margem e sobre venda, né? A gente falou sobre margem, trecho 1 da aula 4, a gente falou sobre os retornos sobre o capital próprio. No trecho 2, a gente falou sobre os retornos sobre o capital total, que é a soma do capital próprio mais capital de terceiros, né, que é o ativo, né? E agora, no trecho 3 da aula 4, a gente vai falar sobre o retorno sobre vendas, né? Que também é um dos impulsionadores mais bacanas para a gente fazer gestão, né? Ou seja, a diferença entre o que você vende e quanto que custa, né? E no caso aqui, né, nós estamos trabalhando com o empreendimento da construção civil, né? Lembrando sempre que a gente tem dois segmentos de atuação, né? Um deles é a venda de produto. Então, quanto mais caro você vender o produto, né, mais margem bruta você tem com relação ao custo de produção desse produto. E no caso da empresa que presta serviços, né, quanto maior a medição, né, com relação ao custo de produção, melhor para você, né? Então, aí está relacionado com o preço de oferta, né? Difícil ter esse resultado otimizado no órgão público que você tem concorrência. Eu vou entrar nesse trecho aqui, ó, falar sobre rentabilidade, sobre vendas aqui no trecho 3.